Perfeito, pessoal, vamos iniciar. Boa tarde a todos. Seguindo o mesmo ritmo que nós realizamos essa manhã. Agora à tarde, nós vamos falar da parte financeira, parte de conexão e ordem de serviço. Se conseguirmos, conforme foi hoje pela manhã, também vamos mostrar o aplicativo do cliente para vocês já terem uma noção de tudo que envolve nesse processo, que tanto vocês como cliente têm acesso, tá? Hoje, a princípio, vocês não vão ter problema com barulho, tá? Porque eu estou hoje bem sozinha, tá? Estou de casa, então não vai ter aquele barulho da sala, mas se tiver alguma interferência, algum barulho, me avisem aí, por favor, tá? O pessoal que está entrando, eu vou permitindo aqui, eles vão acessando com nós, mas nós já vamos iniciar. Então, Dilian, com você, né? Como você começou a venda ontem, vamos seguir com você, então, compartilhando hoje, mas lá no finalzinho eu vou explicar para vocês como vai ser a dinâmica na próxima semana, a gente vai mudar um pouquinho. Então, o Dilian aí já conhece, já participou pela manhã, já viu todo o treinamento, então para ele já vai ser um pouquinho mais prático os campos agora à tarde, assim como vai ser com vocês também, assim como vocês vão mexendo no sistema. Antes de iniciarmos, deixa eu fazer uma pergunta para a equipe aqui. Tem alguém que ainda não acessou o sistema? Ou todos acessaram? Quem não acessou? Tem alguém? Ou não recebeu o usuário e senha? Todos? Pode falar. Você não recebeu? Pode abrir o áudio, pode falar, né? Então, pessoal, se alguém não recebeu, falem com o Pablo, com o Fernando, para eles encaminharem para vocês, ou recebeu e deu algum erro no acesso, também falem com eles. Por favor, todos já é para terem os seus acessos. Se ele não encaminhou, provavelmente ele pensou que já tinha enviado, tá? Então, quem recebeu, preciso que vocês acessem para ter certeza se vai dar erro ou não, se está tudo certo, para ter esse teste, até para saber se eles precisam fazer algum ajuste, tá? Então, só avisem Pablo, Fernando, que eles já organizam isso para vocês, tá? Na sexta, eu vou perguntar de novo, só para garantir que todos conseguiram. Perfeito, só chamar eles, tá, pessoal? Durante a nossa conversa, também fiquem bem à vontade aqui e vão me perguntando se vocês tiverem dúvidas. Quanto à venda que eu mostrei ontem para vocês, o início, né, primeiro contato de vocês, teve alguém aqui da turma da tarde que já fez vendas? Já tentou? Teve alguém aí que fez? Não? O pessoal da tarde é mais envergonhado, né? Então, pessoal, tentem, tá? Porque o segredo para vocês aprenderem o quanto antes o uso do sistema são esses testes, tá? E é isso que vai dar segurança no dia a dia depois para vocês, assim que o sistema migrar definitivamente, tá? Então, eu vou pedir, Guilherme, que você vá lá no menu CRM, vamos retornar, tá? Lembrando que na nossa venda de ontem, nós paramos na etapa 5. A venda vai estar ali. Eu marco ela e vou lá embaixo na setinha para continuar. Tá aí. Perfeito. Ele vai exatamente onde nós paramos, na etapa 5, com a tela tudo preenchida. Pessoal, relembrando, que eu questionei ontem, né? O pessoal já tinha me passado as informações que a pessoa que vende não é a mesma que vai gerar o financeiro, não é a mesma que segue. Até porque, né, no padrão comercial, foca em vendas, né? Terminou uma venda, vai para a próxima lead, vai para a próxima prospecção, vamos buscar outro cliente, né? Então, nesse sentido, que quem faz do 1 ao 5 geralmente é o vendedor comercial, e essa parte que eu vou mostrar a partir de agora, geralmente é outra equipe, outras pessoas que fazem. Então, para que siga esse fluxo desse primeiro momento que vocês estão tendo esse acesso, o próprio Dilian vai seguir até o final, tá?
para que ele siga o fluxo dele, faça todos os passos até para vocês aprenderem. Mas depois, a partir da próxima semana, nós vamos fazer de novo, de início a fim, uma venda. E aí sim, vai ser uma pessoa de cada setor específico que faz aquela tarefa que vai compartilhar sua tela, tá? Então, não vai ser mais uma pessoa só de início a fim, vai ser os responsáveis por aquela etapa, alguém vai compartilhar a tela com toda a equipe, tá? Então, vamos lá. Chegamos na etapa 5, a venda finalizada, o cliente já escolheu o vencimento, vocês já colocaram ali se a adesão é isenta ou não, vocês já colocaram nessa tela ali em cima a forma de pagamento, que é a boleta arrecadação. O que é o boleto arrecadação? É o boleto bancário, tá? Então, tá tudo preenchido. Lembrem que não dá para alterar mais. Agora, abaixo, na terceira moeda, eu tenho gerenciador de contrato, é onde eu crio os contratos do sistema. Isso aí. Aqui é só uma informação, tá, pessoal? Que com certeza no futuro pode vir a acontecer, só para vocês saberem. Quando eu abrir essa tela, bem embaixo tem uma mensagem em verde: sucesso. Ok, composição atende aos requisitos. O que isso quer dizer, pessoal? Que por trás do combo que vocês estão vendendo, tem uma composição fiscal para emissão das notas. Essa mensagem está dizendo que o sistema está de acordo, a configuração está ok. Essa parametrização fiscal ela é feita pelos responsáveis, já está tudo pronto, por isso que já deu um ok, já foi testado, inclusive, tá? Por isso que está um ok ali para vocês. E a gente sabe que isso é o pessoal de faturamento, mês a mês, que controla isso. Mas para vocês que criam o financeiro, por segurança, para não ter erro na hora de gerar os arquivos fiscais, o sistema cuida isso. Se o produto combo que vocês estão vendendo está com a composição fiscal incorreta, fora do padrão, ele vai dar um erro em vermelho ali embaixo. E ele não deixa você seguir daqui. Então, se um dia isso acontecer, vocês vão conversar com o Fernando, que é ele que fez toda essa parametrização, ele que sabe como que é as porcentagens e tarifas fiscais da empresa. Então, se um dia isso acontecer nessa tela, chamem direto ele, só para passar essa instrução para vocês, tá? Então, aqui está tudo ok, posso seguir. Pode ir lá embaixo no mais. Vou criar o contrato financeiro. O que é o contrato no MK, pessoal? O contrato é onde gera os termos para assinatura do cliente e a parte de mensalidade dos clientes, para saber o que vai gerar de boleto mês a mês. Então, isso é o contrato quando a gente fala no MK, tá? Nessa tela, ele já preenche todos os dados que vieram lá da etapa 4 da negociação. Então, vem ali o nome do cliente, o plano, que é o combo do CRM, ali, qual é o combo que vocês venderam, o vencimento que ele escolheu, tá tudo nessa tela. E nada é editável, lembra que a gente mencionou, uma vez fechado o negócio, eu tenho que criar o financeiro e depois eu posso trocar se o cliente mudou, mas eu sou obrigada a gerar o financeiro conforme o que eu fechei a negociação, tá? À direita, em cima, tem a data de adesão. Data de adesão é o dia que eu estou criando o financeiro do cliente. Ele realmente foi feita a adesão dele na minha empresa, ou seja, com essa data que vai gerar o termo para assinatura dele com vocês, tá? Data de fidelidade. Todos os planos da empresa têm fidelidade 12 meses, então por isso que é sempre um ano à frente a data base, ou seja, de hoje até um ano à frente, tá? E abaixo tem o SLA. O que é o SLA? Nós vamos falar muito disso na usabilidade, tá? SLA, no contrato do cliente, eu falo que tipo de atendimento eu vou prestar para ele. Que SLA ele vai ter de um cliente comercial, corporativo, empresarial, residencial ou rural. Por quê? Cada um desses SLAs, a empresa parametrizou o tempo em horas que ela quer que a equipe atenda aquele tipo de cliente. Por exemplo, se o dia ele for empresarial, a empresa colocou lá, vou jogar por alto, tá? 10 horas. Quando tiver um atendimento, eu sou obrigada a resolver tudo em 10 horas. Ou, se ele for residencial, 15 horas. Sei lá, estou jogando aqui. Então, relatórios internos, a empresa vai ter o controle
de que se a equipe está atendendo dentro do prazo estipulado por eles. Então, isso em tela já mostra, todo mundo que tiver acesso lá à tela dos atendimentos já consegue visualizar, né? Então, isso é bem importante para um controle, para saber se está sendo cumprido esse SLA de atendimento, tá? Mas isso também, tempos, quais SLAs, tudo parametrizado já pela empresa, tá? Pode seguir para a próxima tela. Lembrando que ele trouxe lá do CRM. Bem em cima, pessoal, ele tem ali regra de bloqueio. A primeira linha já vem automática, data e hora, né? Agora, tarde. Regra de bloqueio. Essa regra de bloqueio, a empresa tem como padrão, cliente está devendo. Vai ter a mensalidade dele, né? Ele está devendo. No 16º dia, depois do vencimento do boleto, se o cliente ainda não pagou, ele vai ter uma redução de velocidade, ou seja, vai cair lá embaixo a velocidade dele, tá? Para que ele pague. Mesmo assim, ele não pagou. 45 dias depois do boleto vencido. Vencimento é primeiro, dia 15 do próximo mês. Vencimento é 5, dia 20 do próximo mês. 45 dias depois do vencimento do boleto. Ele ainda não pagou, ele vai ter o serviço bloqueado de vez. Então, essa é a regra da empresa. E esse bloqueio ou redução sempre vai acontecer às 6 da manhã, tá? Sempre. Então, nesse sentido, que aqui, pessoal, sempre vai vir regra de bloqueio, esse bloqueio padrão, porque é o que a empresa estipulou, tá? Desconto por inatividade, se a empresa vai trabalhar, né, com desconto para dar desconto automático para aqueles clientes que ficaram bloqueados por falta de pagamento, então a empresa deixou ele como não. Forma de pagamento. Lá na etapa 4 já foi botado que era boleto da arrecadação, por isso que aqui não muda, né? Foi isso que você fechou com o cliente. Poderia ser cartão de crédito, né? Profile de pagamento. Vocês vão colocar o banco do qual vocês vão gerar os boletos para esse cliente. E hoje, pela manhã, então, à tarde está sempre mais fácil, porque de manhã a gente já pega as informações, né? Então, aqui sempre vai ter as siglas das cidades que é o cliente. Então, o Dillian já pode procurar pela sigla do cliente, que vai estar ali em produção, com uma sigla, como a gente fez hoje pela manhã. Não é o migrado. É o que está produção. Isso. Isso aí. Então, pessoal, essa questão de profiles tem um monte migrado, aquilo com o tempo a gente vai fazer um limpa para ficar mais fácil para vocês, tá? Mas como o nosso pessoal aqui de banco de dados e o Fernando estão o tempo todo mexendo na base, limpando dados, fazendo testes, então, nesse momento ainda vai aparecer esse monte, mas depois vai ficar mais prático para vocês. Então, a profile, que é o banco do qual vão ser gerados os boletos desse cliente, é o que você seleciona. Método de faturamento. O método de faturamento, vocês sempre vão usar permitir agrupamento das contas em faturas. Sempre vai ser esse padrão. Por quê? Porque é o que vai permitir que eu gere as 12 mensalidades, porém, mês a mês, a empresa vai fazer o faturamento, vai encaminhar o boleto do próximo mês para o banco registrar e gerar as notas fiscais, tá? Então, sempre esse segundo. Mas pode acontecer de vocês terem um parceiro que vocês trocam serviço, né? Então, pode ter é um cortesia, vocês não vão cobrar dele, mas ele é o cliente. Então, nesses casos dos cortesias, que não vai gerar financeiro, é o último contrato sem faturamento. Isso aí. Mas, nesse caso, é permitido agrupamento. Desconto. Eu sei que vocês têm desconto funcionário, vocês têm desconto para pagamento em dia, alguns têm desconto na criação do contrato, então, se vocês vão ter desconto para esse cliente, é aqui que vocês vinculam dentro do contrato. Então, esse cliente, por exemplo, ele vai ter 10% de desconto para pagamento em dia, ou seja, pagou até o dia do vencimento, ele ganha desconto. Não pagou, é boleto cheio, tá? Mas poderia ter um que já daria o desconto na criação, em vez de ser R$100, já seria R$90, um exemplo. Então, tudo isso o sistema permite. Então, são parametrizações da regra de negócio da empresa, tá?
Pessoal, esses campos aqui estão claros para vocês? Sim? Ok. À direita, em cima, tem um campo que você marca ali, a gerar docs fiscais alto. Aquele campo você sempre deixa em sim. Gerar docs fiscais alto. Isso, sempre deixa em sim. Você não está emitindo nota agora. Você está dizendo que esse contrato, lá no faturamento mês a mês, ele tem permissão para emitir notas. É só isso, tá? Mas você não está gerando agora. Pode seguir em frente para a próxima tela. Aqui, lá na etapa 4 do CRM, foi selecionado a opção de adesão, que era em uma parcela de R$650. Está ali, ó. Uma de 650. Então, como ele diz que tem, poderia ser isento e estar tudo zero. Então, aqui eu não colocaria nada, só seguiria para a próxima tela. Tá? Como ele tem valor, então você vai colocar ali, ó, data de vencimento, para quando vai ser essa parcela. Ah, na minha empresa o padrão é que seja sempre para o dia seguinte, ou é lá para o dia do vencimento, sei lá. Então, vocês vão dizer para quando é esse vencimento, tá? Então, a adesão já é para amanhã. Indiferente quando é o vencimento da mensalidade, amanhã já tem que pagar a instalação, tá? Se tem valor... Vou aguardar aí, Eudinho. Se tem valor, no campo de baixo, eu sou obrigada a botar um plano de contas. O que é um plano de contas? Para eu ter relatórios de quais recebimentos eu tive de um determinado assunto. Por exemplo, aqui é uma ativação. Então, tu tem ali a serviço ativação fibra. Isso aí. Não é a mensalidade, é a ativação. Daí eu tenho relatórios mensais, anuais, de tudo que eu recebi de mensalidade, o que eu recebi de serviço de ativação. Então, isso é relatórios gerenciais da empresa, do que foram os valores recebidos, tá? Plano de composição. O que é o plano de composição, pessoal? É uma configuração específica feita para emissão da nota desse boleto de ativação, porque ele não é mensalidade, ele é a parte, a nota fiscal. Então, se eu emitir um boleto de 650 de ativação, adesão, qual é o plano de contas para emitir essa nota? Então, se vocês vão emitir essa nota, tem que ter uma composição. E aí, Dília, eu peço que anote para repassar aí para ver as instruções internas, se vai ter emissão de nota da adesão, da ativação, se vai ser sempre isento, como que vai ser essa parte. Eu não sei se vocês já têm alguma... Como é hoje? É cobrado realmente a ativação ou hoje é isento sempre? A gente coloca por fidelidade 12 meses. Mas o valor da ativação seria R$600. Uhum. Então, nessa questão, é importante confirmar. Oi, desculpa, não ouvi aqui falando. Então, é importante confirmar com a equipe, se com o Pablo, com o Fernando, se vai ter essa emissão de nota quando tiver valor de adesão, tá? Gerar agora quer dizer que você já vai gerar agora esse boleto, que é para amanhã, então tem que ser agora, né? Então, já tem que gerar o boleto. Isso. Como vencimento amanhã. E vai em frente. Aqui, pessoal, é o e-mail de boas-vindas. Baixa a tua tela aí, Dilian. Hoje nós já deixamos salvo, ó, tá aí o boleto. Toda vez que eu criar um contrato, fechei a venda, o meu financeiro vai gerar o contrato, esse termo para o cliente. E nesse termo aqui, quando eu salvar, vai esse e-mail dando boas-vindas para o meu cliente, dizendo o nome dele, usuário e senha da central do assinante, que ontem, no cadastro de pessoas, nós criamos, né, o usuário e senha do saque dele. Então, todos os acessos estarão aí para ele nesse e-mail de boas-vindas, tá? Então, isso vai automaticamente para onde? Lá em cima, na primeira linha. Enviar boas-vindas, sim. Lá em cima, bem em cima. Do lado, o e-mail. Esse e-mail pegou lá do cadastro de pessoas, por isso que é sempre obrigatório e-mail no cadastro de pessoas, tá? Então, para esse e-mail do cliente, vai disparar esse boas-vindas assim que eu der o ok, depois no botãozinho verde para salvar.
Do lado, o assunto do e-mail e a conta de e-mail que o sistema vai disparar. Então, ali, a empresa já cadastrou a conta padrão de contato com o cliente. Né? Nesse momento, você pode seguir para a próxima tela, que é a última. E aqui, pessoal, já me traz um resumo. Né? O total desse combo vendido é 233,11. Quando terminar as 12 parcelas, vai renovar de novo pelo mesmo valor. Então, os outros campos você não mexe nada ali em cima, tá? Plano de contas. Aqui no plano de contas, vocês vão botar, ainda não tenham definido, hoje pela manhã o Pablo nos passou, então ainda está sendo trabalhado nisso. Nesse primeiro momento, vocês vão usar para o contrato aquele primeiro, parcela contratual fibra. Lembra, ó, o plano de contas da adesão, você usou ativação. Esse você está usando contratual. Para a hora de eu tirar um relatório, eu vou dizer, ó, esse valor X é mensalidade. Esse é adesão, né? Então, isso é o que vocês vão preencher. Grupo e subgrupo é um campo que veio legado de outras versões do sistema, então aqui não vai ser utilizado, tá? Vocês não vão usar esses dois campos. E abaixo já vem marcado como padrão da empresa, deseja aguardar a ativação para gerar as parcelas. O que seria isso, pessoal? Bem importante. Ativação. Hoje, eu fechei negócio com o meu cliente, tá? Tá vendo? Ok. E eu preciso gerar um termo para o cliente dar o aceite eletrônico das nossas condições. Então, para eu gerar esse termo do aceite de forma automática, eu preciso gerar o contrato primeiro, que é daqui que ele pega as informações, o plano contratado, o valor, se tem adesão ou não, tá? Então, eu preciso desse contrato. Mas eu, empresa, não cobro o cliente antes de eu instalar ele. Eu vou gerar esse financeiro para trâmites de documentação. Mas o boleto eu só vou cobrar do dia da instalação para frente. Ou seja, hoje eu fechei a venda, já vou gerar o termo para ele fazer o aceite, mas eu só tenho agenda para instalar daqui 3 dias. Um exemplo. Se eu fizesse, a maioria dos sistemas não separa isso. Se eu fizesse isso, salvasse, gerasse tudo, vocês financeiro iam ter que entrar na primeira parcela, fazer o cálculo dos dias que ele vai usar da instalação para frente e mudar. E aqui não. Marcando esse campo que está em azul, deseja aguardar a ativação. Com ele, você gera o financeiro, você gera o termo para o aceite do cliente, mas não gera nenhum boleto. E quando eu instalar na casa do cliente, que ele autenticar pela primeira vez, o técnico, quando instala, ele faz um teste de acesso, né? Ele conecta algo, faz um teste de velocidade. Naquele momento que ele conecta, que ele faz o primeiro teste, o MK reconhece como uma primeira autenticação do cliente, ou seja, está funcionando, está autenticando a internet. Nesse momento, ele dispara um comando e o sistema sozinho, dali até o vencimento, ele gera o proporcional. Então, ele faz isso sozinho, vocês não precisam ficar calculando o proporcional. E sempre dá certo. O valor do plano, dividido por 30, vezes o número de dias usado até o vencimento, dá sempre certinho. Tá? Então, como que a gente faz aqui, pessoal? Deseja aguardar a ativação, sim. Confirma no último abaixo e salva no verde. Isso aí. Olha só, ele não gerou as mensalidades, tudo zerado, porém, ele gerou o primeiro que está escrito lá, ó, adesão. No tipo tá AD, ali, ó, dá para ver que é adesão. Então, ele não gerou as mensalidades. É como não instalou ainda, então não tem o que eu cobrar antes. Mas ele gerou a adesão que eu quero para amanhã. Tá? E em cima, na segunda moeda, eu tenho o termo do contrato. Isso aí. Aqui no termo do contrato, eu vou marcar ali, ó, todos esses termos a empresa gerou. Toda vez que um cliente entrar, ele tem esses termos para ele fazer o aceite, tá? E depois eu vou mostrar para vocês como que é esse aceite. Vocês vão marcar esse termo
marca um deles. E vai lá embaixo na impressorinha só para mostrar para a equipe como ele abre. Esse termo, ele gera automaticamente, tá, pessoal? Já foi parametrizado anteriormente. E ele vai preenchendo cada campo conforme o cliente, ou seja, o nome dele, o endereço, o produto que ele contratou, tudo aqui dentro, tá? Então, este é o termo do cliente. Nós vimos lá que tem outros, pode fechar aí, abre mais um lá, por favor, só para ver cada um é um documento diferente. Isso. Ó, cada um deles é um termo, tá? Então, estão todos aí. Então, esses são os termos. E muito legal, tá, pessoal? Esses termos de contrato, bem importante, pode fechar de novo. Você não precisa imprimir, não precisa papel. A central do assinante, que vocês têm um aplicativo específico da empresa de vocês para o cliente, que é a área do cliente, lá ele recebe na hora, ele já consegue lá no e-mail, ele já recebeu o usuário e senha dele, já sabe como acessar, naquele boas-vindas. E aí, quando ele abriu o aplicativo, já apareceu os termos para ele fazer o aceite eletrônico. Né? Então, vai tudo lá para a central do assinante. Pode fechar essa tela. Acabei de criar o financeiro. Pode fechar. Pronto. Agora o financeiro fez a parte dele, ainda não tem mensalidade. Eu vou criar o PPUE, que é o que liga o cliente à conexão dele, tá? O sinal que vai liberar para ele. E essa próxima ali embaixo, gerenciar, conexões. Pode clicar. Aqui eu vou abaixo no mais. Isso. E aqui no mais, pessoal, ele já me traz tudo que eu fiz até agora. Em cima, o nome do cliente, o tipo da conexão, ele é cobrança, não é cortesia. Se fosse cortesia ali, pessoal, vocês trocariam, clica ali no campo de opção cortesia, né? Se fosse aquele contrato sem faturamento, seria cortesia. E à direita, ele já trouxe o contrato financeiro que nós acabamos de criar. Ó, ele já vinculou aqui. Por quê? Para que o sistema saiba se ele está devendo ou não, se ele vai ser bloqueado ou não, eu tenho que saber qual é o contrato dele, por isso que o vínculo é feito aqui dentro. Feito isso, abaixo eu tenho o endereço da instalação dele. Ele pega o mesmo endereço lá do cadastro de pessoas. E aqui entra uma questão, pessoal. E se é um cliente, ele já é da tua base, e é um segundo ponto. Mesmo cadastro, mas a instalação é em um lugar diferente. Então, é aqui nessa tela que eu mudo o endereço. Por quê? Eu tenho que saber no endereço exato que está o PPUE desse cliente, tá? Então, ali do lado tem um checkbox endereço do cadastro, ali abaixo de endereço de instalação. Aí, ele abre os campos do endereço, aí ele deixa editado. E daí eu posso dizer, ó, esse está instalado, por exemplo, fundos. Aí eu vou botar lá embaixo, ó, complemento, fundos. Poderia colocar. Então, são duas casas no mesmo pátio, fundos essa instalação. Um exemplo, tá? Então, o endereço da instalação, pessoal, tem que ser exatamente onde está o equipamento. Sempre. Por quê? Se eu não colocar, quando eu abro uma ordem de serviço para o meu cliente, ele sempre na ordem de serviço vai mandar o cliente para o endereço que está aqui na instalação. Então, ele vai mandar para o lugar errado se eu não colocar certinho aonde está esse PPUE, tá? Abaixo, provavelmente vocês não vão usar, que são ali informações auxiliares, se vocês querem salvar lá embaixo alguma observação para essa conexão, tá? Vou deixar um pouquinho aqui, que está muito quente a janela. Ok? Vamos para a próxima tela. Agora sim. Aqui é onde vai estar o PPUE, mas antes disso eu vou mostrar os campos assim. Tem um campo ali a permitir autodesbloqueio. Lá no aplicativo, na central do assinante, o teu cliente ele tem a opção de se autodesbloquear uma vez no mês e ele fica 3 dias desbloqueado. Foi isso que a empresa botou como padrão. Tá? Então, ele está devendo 45 dias, não pagou, então eu quero que ele
ele vai ser bloqueado e ele tem uma chance de se autodesbloquear, para não precisar chamar o suporte, né, da empresa. E ele ainda tem mais 3 dias para fazer o pagamento. Não pagou, o sistema vai bloquear de novo. Sempre às 6 da manhã o bloqueio. Tá? Passou os 3 dias, não pagou, bloqueia de novo. E ele não consegue se autodesbloquear outra vez naquele mês. É uma vez no mês. Virou o mês, ele consegue de novo. Tá? Por que não? O pessoal senão vai ficar sempre se autodesbloqueando, não paga nunca, né? Então, para ele, depois que ele se autodesbloqueou e foi bloqueado de novo, ele vai precisar contatar vocês, e vocês podem dar uma exceção para ele, né, que é aquele desbloqueio de confiança, mais alguns dias, ou ele paga. Se ele está devedor e ele pagou o boleto, em questão de segundos, ele já é desbloqueado no sistema, tá? Tudo se conversa no MK, o financeiro e o técnico. Então, automaticamente ele desbloqueia sozinho, sem precisar chamar vocês. Até porque os boletos que vocês vão emitir no MK, ele já tem o Pix. Então, quando ele fizer o pagamento, ele tem o QR Code e tem a linha digitável do Pix. E no Pix, é segundos, o dinheiro já está na conta da empresa e o sistema já sabe que ele pagou e já desbloqueia no sistema. Então, por isso que é tudo automático daí, tá? Então, o MK tem o que a gente chama de fatura fácil, que é um link que vocês vão disponibilizar para os clientes de vocês. Ele não precisa pedir boleto em momento nenhum para vocês. Ele vai ter o boleto dele lá no aplicativo do cliente, e ele vai, por esse link, ele pode abrir só com o documento dele, e ele vê o cliente, perdão, ele vê o boleto, desculpa, e já consegue pagar pelo Pix ali direto no boleto também, tá? Então, são tudo facilidades para ele não precisar ficar pedindo o boleto para a empresa, tá? Ok, pagou, desbloqueou, mas ele tem essa possibilidade de se autodesbloquear. E tem um campo do lado que diz ignora bloqueio, redução e inadimplência. O que é esse ignora bloqueio, redução e inadimplência? Aquele cliente, por exemplo, prefeitura, hospital, que mesmo devendo, ele não pode ser bloqueado de forma alguma. Então, eu marco esse campo, mesmo devendo, ele não vai ter bloqueio. Mas o pessoal aqui tem que ter um cuidado. Hoje pela manhã o Pablo já mencionou, né? Então vai ser um grupo muito específico que vai ter permissão de poder usar esse campo, mas só em realmente exceções que isso será feito. Tá? Na linha de baixo, aí sim, é usuário e senha, então username e password, é usuário e senha PPoE desse cliente, ou seja, qual vai ser o usuário e senha PPoE lá do equipamento instalado na casa dele, que vai fazer aquela ponta para autenticação, ou seja, usuário e senha PPoE do sistema é o mesmo que está no cliente e é o mesmo que está lá no aparelho, no autenticador da empresa, ou seja, microtik, seja o que for. Então, esse PPoE, o sistema traz um padrão em números, mas se vocês quiserem, vocês podem cadastrar um próprio de vocês, tá? Ah, na minha empresa, eu tenho o nome do cliente, eu tenho o documento do cliente, tenho o padrão, vocês colocam. Hoje pela manhã, né, Dilian, o pessoal já passou aqui, vocês têm um padrão, né? Então, mostrem para o pessoal de onde você vai pegar as informações que precisam. O padrão de vocês é o código do cliente, né? Baixo ali. O nosso padrão é o código, é o nome mais código, e a senha nome mais código e o ano no qual nós estamos fazendo o cadastro, que no caso é 26. Né? Isso aí. Então, o nome do cliente você vai colocar ali no username. O código é ali embaixo à tua direita, código de assinante, os primeiros números ali. E isso aí, até o 27. Esse é o código primeiro, não é todo ele, tá? Isso. Uhum. Isso aí. Da onde vem esse código que eu falei que não é o número todo? Pessoal, volta no botão amarelo lá embaixo, por favor. Ele vem ali de cima, ó, pessoal, nome cliente, o finalzinho ali, ó. Esse ali é o código, por isso que é esse que ele pegou lá, tá? Pode voltar. Pode voltar no azul lá para cima da tela.
Ok, botei o usuário e senha PPoE. Aí eu tenho lá embaixo localização geográfica. Essa localização geográfica pega uma localização mais geral do sistema, mas é ali, nessa localização geográfica, que quando o técnico vai na casa, bem embaixo, localização geográfica. Quando o técnico vai na casa do cliente fazer instalação, uma manutenção, no aplicativo do técnico tem um botão atualizar coordenadas. Se ele clicar lá, já atualiza aqui dentro do sistema a coordenada, a localização geográfica daquele cliente, tá? Exatamente a localização dele. Pode ir para a última tela. Aqui, pessoal, vocês, no futuro, lá em cima onde diz tecnologia, lá em cima, abre o campo tecnologia acima na tela. Aliás, vocês vão usar no futuro FTTH, que vai ser fibra, tá? Vai dizer a porta que o cliente está autenticado. Mas como hoje a gente não tem isso, eu vou deixar por enquanto o wireless ali para a gente seguir o teste. Tecnologia, coloca o wireless. Só para seguir o teste. O ponto de acesso. O que é o ponto de acesso, pessoal? É o teste MK, por enquanto. Isso. Servidor, já vai trazer o servidor da cidade, né? Para onde vai autenticar esse cliente. O plano de acesso, ele já pega automático o plano de acesso lá do produto, do combo vendido, que lá no combo dizia que era internet de 900 MB. Então, por isso que ele já puxou automático. Embaixo tem o tipo de IP. Se eu colocar o tipo de IP, atribuição, você é obrigado a botar do lado qual é o IP que esse cliente vai usar, ou seja, ninguém mais usa, só ele conecta nesse IP. Se eu deixar o tipo de IP como dinâmico, eu não boto nenhum do lado, e quando o técnico instalar na casa dele, o IP que estiver liberado, ele vai conectar, não fica um específico dele, tá? E se vocês têm o Mac, que vocês queiram colocar, também tem o campo. Feito isso, é só salvar no verde, está criado a conexão no sistema, que é o PPoE dele. A partir daqui, ele já tem o PPoE dele, já tem o financeiro, o técnico já pode instalar na casa dele. Pode fechar. Agora, nessa mesma tela, terminei tudo, eu vou criar a ordem de serviço para mandar o técnico. De manhã ele deu um erro aqui, pessoal, e eu não consegui ainda olhar. Deixa eu ver se agora vai ainda dar o erro. Vai lá embaixo na bandeirinha. Isso, gerenciar o S. E vai no mais. Eu vou cadastrar uma ordem de serviço para esse meu técnico. Aí eu vou colocar a quem se... já está dizendo o nome do cliente, a quem se destina o S, já puxou tudo lá do atendimento dele, da venda. Vai para a próxima tela. Já trouxe as informações da conexão, do contrato. Você vai colocar o SLA da ativação, que é a instalação. Aqui, estou. Aí ele já trouxe o endereço lá da conexão que ele pega. Pessoal, então, se tivesse colocado lá fundos, por exemplo, ele já traria ali, tá? Pode ir para a próxima tela. O tipo da OS, ali ele estava dando uma mensagem, ele ficava nesse aguarde. Só seleciona o defeito antes que ele libera o tipo. Seleciona lá a setinha de defeito primeiro. E agora, isso, pode selecionar o tipo ali na direita agora. Eu criei uma... Não. Pode clicar. Volta lá em defeito, como tinha feito antes. Não era para ter feito. Ah, sim. Só desce ali, ele tem um cursor piscando ali em cima, digita teste. Porcentagem teste. Primeira porcentagem. Dá um enter. Ali é a primeira. Instalação teste. Essa eu criei para o nosso teste hoje, tá? Ok. E agora, clica nesse campo de baixo, que é o relato aí.
Para ele só fechar. Fecha ali o defeito que está trancando ali. Ali, ó, relato. Pessoal, esse relato, o que você botar aqui vai sair lá no app para o técnico. Então, o que eu quero passar de instrução para o técnico, eu boto aqui, ele vai enxergar no aplicativo dele. De digitar ali, eu preciso, né? Ok. E segue em frente. Aqui você não bota nada. Quem vai dizer do equipamento que usou o técnico vai fazer a instalação na casa do cliente. Segue em frente. O grupo de atendimento, você vai selecionar ali embaixo que grupo atenderia esse cliente. Mas isso você ainda não está agendando. Segue em frente. E finalizo. Aqui não precisa alterar nada. Só finalizar no verdinho. E está criada a ordem de serviço. Pode fechar a tela. Ó, agora já deu certo. Hoje de manhã não apareceu, né? Então, ok, está ali a OS, marco ela, eu vou lá embaixo, eu tenho um calendário que eu posso agendar. E no momento que eu agendar, pessoal, eu não vou agendar ainda, porque eu não sei o técnico que eu vou fazer o teste. Isso a gente vai ter um de exemplo para sexta-feira, tá? Mas no momento que eu for aqui embaixo e agendar, eu vou dizer para que dia, data e a hora que eu salvar, na hora, já dispara para o aplicativo do técnico, já atualiza a agenda dele, tá? Então, além de eu ver no sistema para quem eu agendei, o técnico já enxerga no aplicativo que ele tem de OS para hoje ou para os próximos dias, tá? Isso é automático, essa comunicação, tá? É importante. Podemos fechar aqui, pessoal. Então, criamos o serviço. Pode fechar, nós não vamos agendar agora, né? Porque eu preciso saber qual vai ser o nosso técnico de teste. Pode fechar aqui também, tá aí a OS. Esse layout? Prontinho. Agora, nessa tela, pessoal, o que eu fiz? Só para vocês entenderem o Esse aí eu acho que eu gosto também. lógico, tá? Oi, Pablo. Oi, Elisângela. Acho que teu microfone está aberto. Isso, obrigada. Então, aqui, pessoal, qual é a lógica? Vocês viram que a gente seguiu um passo. Então, é bem importante vocês estarem cientes. O porquê que eu segui esse passo? Porque um campo leva ao outro, para que tudo se integre automaticamente. Então, para essa integração acontecer, eu preciso que siga uma ordem. Então, primeiro, tem que ter a ver. Segundo, gero financeiro. Por quê? Indiferente se eu vou gerar o boleto na hora ou não, eu preciso que tenha o termo para o cliente fazer o aceite. Inclusive, ele pode fazer o aceite antes da instalação. E tem empresas que, se o cliente não fez o aceite, eles vão, como é que eu vou dizer assim, o técnico auxilia ele como acessar o aplicativo e como ele fazer o aceite dos termos, tá? O aceite eletrônico. Terceiro, criei o financeiro e o aceite. Eu tenho que criar o PPE, ou seja, usuário e senha, que vai fazer ele autenticar lá no autenticador da empresa, no MikroTik, ou seja, qual for, e também autenticar no MK, ou seja, um se comunicar com o outro, para que o MK saiba. Ele está em dia, ele pagou, não pagou, tem que bloquear, precisa ser desbloqueado, porque ele fez o pagamento agora, então essa comunicação tem que acontecer, tá? E a OS tem que estar criada depois da conexão, para que ela pegue o endereço correto da instalação. Isso é bem importante também, tá? Então, são passos, né? Então, financeiro, conexão e depois OS, tá? Aqui, pessoal, eu mostrei como que gera tudo. Agora, eu vou mostrar para vocês lá dentro do sistema como gerar o financeiro. O que, que vai acontecer quando instalar na casa do cliente. Fecha aqui, nós vamos sair um pouquinho daqui. Você vai bem em cima, lá nos menus principais, no financeiro, que é aquele saquinho de dinheiro. Isso. À tua esquerda, bem embaixo,
esquerdo, no menu lateral, bem embaixo. Painel do cliente. Você está na direita, esquerda, bem embaixo. No menu lateral. Painel do cliente. Isso aí. Você vai na segunda moeda que vai abrir na tela, bem em cima na segunda, e vai procurar o cliente que você acabou de cadastrar. Isso aqui eu só estou mostrando o que o sistema faz por trás, pessoal, só para vocês entenderem. Digita isso. Dá um duplo clique no cadastro. Eu quero ver o financeiro. Aqui, pessoal, olha o status bem no meio da tela. Status suspenso. Bem no meio da tela. Suspenso do status. Ok. Pessoal, lembra que eu gerei o termo, mas não gerei boleto. Não gerei mensalidade nenhuma. Então, aqui, pessoal, agora o técnico foi lá na casa instalar. Ele autenticou pela primeira vez. Ele abriu, ele conectou para ver se estava tudo certo com o sinal. Nesse momento, só automaticamente, vai um comando para o sistema que ele precisa ativar o financeiro daquele dia para frente para o cliente. E o que o sistema faz? Valor total do produto contratado, dividido por 30, para saber o valor diário, vezes o número de dias que ele vai usar do dia da ativação até o vencimento, tá? Então, ele é exato, se você fizer manualmente o cálculo, é tudo ok. O que o sistema faz sozinho? Isso vocês não precisam, só eu quero mostrar. Marca o contrato, vocês não precisam fazer isso, tá? Marca o contrato, e vai lá embaixo, tem o S, cifrão lá embaixo. Aí. Ativar contrato gerando as parcelas. O sistema faz isso sozinho, tá, pessoal? Só marca, tem certeza e salva. É isso que o sistema faz por trás que vocês não enxergam. Como a gente não vai autenticar, eu só quero mostrar. Olha lá em cima o status, já está ativo. E vai lá em cima na quarta moeda. Já vou instalar as mensalidades, inclusive a primeira proporcional dos dias de uso. Então, ele instalou hoje. Vamos dizer que ele criou esse contrato semana passada, mas hoje ele instalou. Está ali em cima, ó, a primeira, valor proporcional, e as demais, valor cheio. Ah, mas o meu cliente quer saber por que vocês cobraram 650 se para ele um valor era menor. Olha, deu um valor bem maior ali em cima, né, pessoal? Então, vai depender toda da parametrização. Marca ela e vai lá embaixo no lapisinho. Vai no... Perdão, pode dar um ok. Nem precisa, desculpa. Pode dar um ok. Na própria tela, desculpa, é que não é um boleto ainda, é uma conta, tá? Tem ali a referência início e fim. Ele está dizendo que é do dia 4/2 de 2026 até referência final. Esse aqui não é uma mensalidade. Olha lá, direita categoria, é a adesão. Ó, referente à adesão contratual. Então, não é o proporcional, por isso que é um valor maior. Então, está tudo dizendo ali, tá? Mas na linha de baixo, sim, é o proporcional da mensalidade. Olha, 186. Aí ele vai te dizer, mas por que 186? Meus cálculos daria 150. Um exemplo, tá? Aí ele vai dizendo, não, está cobrando de hoje o uso até o dia 28, ou seja, até o final do mês. Então, lá ele está dizendo que a regra de vencimento escolhida cobra de início a fim do mês o uso, entendeu? Então, do dia 1º de fevereiro ao dia 28, mas nesse caso, né, seria o 1º a 30, mas fevereiro a 28, né? Então, ele trouxe o valor proporcional, ok? Então, o sistema faz isso automático, tá, pessoal? Então, mas lembrando, isso eu só mostrei para vocês. Agora, Pablo, você chegou na hora certa, tá? Chegou a hora de demonstrar o aplicativo. Eu quero que vocês vejam o que está no cliente, tá? Então, nós só fizemos o Pablo já tem o aplicativo instalado. Ele vai abrir o aplicativo com usuário e senha desse cliente. Olha o que eu vou fazer. Elisângela, eu ainda não alterei a senha para que eles possam visualizar o que acontece no primeiro acesso, ok? Eu hoje pela manhã eu antecipei, eu não vou fazer o processo desde o início.
Não tem problema, vamos fazer agora. Então, ele vai botar o login e senha. Lembra no cadastro de pessoas que nós cadastramos aquele login e senha do destaque, né? Pessoal, só antes do Pablo seguir. Esse aplicativo, todos vocês podem procurar na loja de aplicativos. Tem tanto para Android como iOS. Ele é personalizado para a empresa de vocês, tá? Login e senha. Confere se está correto o login, Gillian. Você pega. Eu já fiz o primeiro acesso, me pediu para trocar a senha. Toda vez que fizer o primeiro acesso, o pessoal sempre vai pedir para alterar a senha, tá? O J é maiúsculo, Gillian, que você colocou, né? Ele mostra a política de privacidade, tem que dar o que aceita o termo e continua. Já estou no aplicativo, Elisângela. Perfeito. Então, pessoal, esse é o aplicativo do cliente. Está lá em cima o nome dele, dando boas-vindas lá para ele. Ele está dizendo ali que tem contratos pendentes, está dizendo que ele não possui faturas. Nós geramos a mensalidade, mas o pessoal do financeiro não chegou no dia do faturamento, ou seja, ainda não registrou no banco, tá? E está dizendo lá embaixo a conexão que o cliente tem. Tudo certinho. Agora, como que funciona para o meu cliente ter acesso, fazer esse aceite nos termos dele? Clica em contratos pendentes, por favor, Ana. Agora vai toda aquela questão de novo, tá? Pessoal, vocês viram lá que são vários termos de contrato, né? Eram 4, 5 ou 6. Então, ele vai entrar em um por um e vai estar dizendo ali, assinatura pendente. Aí, ele vai clicar em assinar contrato. Ó, são todos esses termos para assinatura. Está mostrando o termo como nós vimos lá no sistema. Tudo preenchido do cliente. Aceitar cláusulas. Se concorda. Ele vai pedir sempre assinatura digital e selfie de cada um dos termos que ele precisa assinar, tá? Esses termos são padrões da empresa, não é para um cliente vai diferente do outro, não. A empresa criou um padrão, tá? Olha aí, ó, só tá aí, ó. Olha o Gillian aí, ó. E detalhe, Elisângela, assim que ele faz assinatura, a gente recebe o e-mail, eu já recebi o e-mail também. E eu já vou mostrar, de manhã não deu tempo, mas agora, pessoal, já vou mostrar onde que a gente olha no sistema, onde está essa assinatura, tá? Lembrando também, Elisângela, que aqui está aparecendo vários termos, mas quando a gente tiver na prática, vai reduzir, tá? Porque o Fernando tem alguns aí que ele vai eliminar. Perfeito, então. Autorizar. Ok, não tem mais nenhum pendente, pode voltar lá em cima na setinha do contrato. Então, pessoal, eu quero ver as faturas, ele mostraria todas elas. E, pessoal, tanto lembra que eu falei para vocês, quando eu estava explicando a parte do bloqueio, o cliente sempre vai receber o boleto com QR Code e linha digitável do Pix, sempre, tá? Se ele clicar em minhas faturas, vai aparecer ali o boleto também com a linha digitável e o QR Code, tá? E se ele entrar naquela linha que eu falei, que vocês vão ter um link, que é o Fatura Fácil, mesma coisa. Ou seja, pagou pelo Pix, é automático, tá? Bem embaixo tem mais ações, lá embaixo, que vocês podem fazer. Ele pode ver se ele tem atendimento. Então, vocês, pessoal, vão fazer vendas para vocês. Lá embaixo já tem o desbloqueio, bem embaixo, tá? É onde ele se autodesbloqueia, fica 3 dias.
não pagou, volta a ser bloqueado. Então, pessoal, vocês podem, à vontade, quando vocês fizerem uma venda para vocês no CRM, com aquele usuário e senha saque, vocês acessam o aplicativo e já testem tudo que tem aqui. Por quê? Se um cliente entrar no suporte com vocês, vocês vão dizer, ó, isso você pode fazer na central do assinante, é para diminuir o atendimento de vocês. Ele aprender que ele pode se auto-atender, tá? Então, isso é bem importante vocês saberem as funcionalidades que tem, tá? Perfeito, muito obrigada. Agora, pode parar de compartilhar, tá, Pablo? Dillian, volta no sistema lá no menu que nós estávamos do financeiro. Aqui, pessoal. O pessoal do financeiro, eles conseguem, o responsável que confere se acompanha se o cliente fez o aceite dos termos ou não, onde ele vê isso? Financeiro, painel do cliente, que nós estamos agora. Em cima, na primeira moeda, que é o contrato do cliente. Isto. Você dá um duplo clique no contrato para ver os detalhes. E lá em cima, na terceira moeda, tem uma folhinha que é os termos. Então, todos eles ali também, assim como você viu lá no CRM, tá? E aí você vê ali, ó, aceite, não necessário, e tem 3 aceitos ali, ó, todos aceitos. Marca ele e vai lá embaixo, passa o mouse, se eu não me engano, qualquer um deles marca. Vai lá embaixo, se eu não me engano, a primeira moeda, só passa o mouse e vê o nome. Assinatura, pode clicar. Olha ali, ó, pessoal. Eu consigo ver a foto, a selfie, né? E a assinatura digital. Ah, mas para mim, tá, pessoal, eu não achei que ficou legal. E era para ser uma selfie, ele tirou uma foto da parede, tá? Eu posso não aceitar. Eu posso revogar e vai ficar lá no aplicativo para ele, que ele tem que ainda que vai ficar como pendente, tá? Então, eu analiso se está aceito ou não, como ele fez, tá? Então, isso é bem importante vocês terem esse conhecimento. Perfeito, pode fechar. Então, da parte, pessoal, de venda, a parte de criar contrato, criar conexão, como que o contrato ativa automaticamente, a gente passou tudo, o aplicativo do técnico. Na próxima reunião, a gente terminou um pouquinho mais cedo, seria até 4h30, porque não deu erro da OS que deu hoje de manhã, tá? A gente não foi aonde eu sabia que daria um erro, a gente só agilizou ali. Mas na próxima reunião, na sexta-feira, nós vamos falar sobre o agendamento da OS. O Pablo vai me passar um técnico, que a gente vai usar como um teste para acessar o app dele e mostrar para vocês como aparece para o técnico, como que ele finaliza a OS, como isso vincula os equipamentos na empresa de vocês. Então, na sexta, a gente vai entrar mais nessa parte, tá? Eu quero aproveitar que ainda sobrou minutinhos para que eu possa ir e verificar aquele erro que ocorreu hoje pela manhã. Para vocês não ocorreu, mas eu tenho uma tarefa aí que eu preciso verificar o motivo, tá? Verificar esses minutinhos. Mas antes disso, querem me fazer alguma pergunta do que eu mostrei? Entenderam o fluxo até aqui? Como que ficou para vocês, pessoal? Tranquilo? Quando fala muito, entendeu tudo ou nada, né? Todo mundo entendido? Então, relembrando, sexta nós vamos falar mais da parte do aplicativo, vínculo com os equipamentos do estoque. E na semana que vem, como eu mencionei antes, aí nós vamos fazer diferente, nós vamos fazer de novo uma venda, mas aí cada setor vai fazer a sua parte, não vai ser uma pessoa só do início ao fim, para garantir que vocês entenderam o fluxo como ele é, tá? Só para vocês, agora eu vou pedir, por favor, então, Dillian, só fecha essa tela aí. Eu vou mostrar só um menu bem rapidinho. Vai lá em cima no CRM. À tua esquerda, você tem lá... Só um momentinho, deixa eu só conferir. Gerenciador de fechamentos, à tua esquerda. No menu lateral. Gerenciador de fechamentos. Aí. Isso. Aqui, pessoal, vocês têm o relatório das vendas e lá em cima você tem um amarelinho. Clica ali. Isso. Pode clicar.
Está carregando. Aqui, pessoal, ele mostra as vendas que vocês fizeram tudo. Por exemplo, marca a linha do teu cliente, Dillian. Olha o Dillian, ele não criou atendimento, porque ele já fez tudo com CRM, tá? Ele não mandou para outro local, mas ele já criou contato, já criou conexão, já criou OS, mas ele só não agendou ainda para o técnico. Então, aqui a gente consegue ter uma ideia de cada venda, se vocês fizeram tudo, se tem pendências, tá? Então, eu vi ali que tem outras pessoas que já testaram também. E sendo bem sincera, tá, pessoal? Pelo número de participantes, ontem e hoje, manhã e tarde, isso aí é quase nada, né? Quase ninguém testou. Então, como eu mencionei antes, tá, Pablo? Vários levantaram a mão aqui que ainda não receberam o usuário, ou alguns receberam e não acessaram. Então, o que eu conversei com eles? Quem não recebeu para falar com você e o Fernando, e quem recebeu e não testou, testar, para a gente saber se não tem nenhum erro, tá? Ok. Então, a gente precisa, pessoal, que vocês testem. E isso que vai dar segurança, e isso vai fazer vocês entenderem as habilidades do sistema. Até porque, se vocês não testarem, não vão surgir dúvidas e erros para vocês me perguntarem, tá? Pessoal, então eu vou aproveitar esses 20 minutinhos para ver aquela questão do erro lá, para eu poder dar um retorno da questão da OS, que ela está travando lá para buscar. Eu tenho que fazer uma jogada para conseguir seguir, então eu vou ajustar isso. E aí, a gente amanhã não vai ter reunião, na sexta-feira, no mesmo horário, às 15 horas, tá? Bom trabalho para vocês. Sexta vai ter de manhã também? Sim, normal. Tá, 10h30 e 3 horas, né? Isso mesmo. Tá bom, obrigado, viu? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente.